Eu gostaria de, nessa manhã, estar falando sobre por que Jesus derramou o seu sangue. Nós cantamos muitas músicas aqui, nós estamos no ano da conquista, mas se não passar pelo sangue, não tem valor algum. E esse sangue é um sangue valoroso. Quando você está diante de uma opressão, quando você está diante de alguém que está oprimido ou alguém que está endemoniado, quando você fala do sangue de Jesus Cristo, esse sangue tem poder para curar, para transformar, para libertar. Esse sangue é o poder que transformou as nossas vidas. E para muitos isso eles não aceitam um evangelho que tenha que alguém morrer, considerar alguém que tem que morrer e dar o sangue. Porque o sangue, queridos, é a vida. No sangue está a vida. Então Jesus ele veio derramar esse sangue para nos purificar, para nos limpar, para nos salvar, para nos resgatar. Através do sangue você encontra cura para a tua enfermidade. Através do sangue você encontra libertação para a tua casa, para a tua família. Nas nossas emoções, muitas vezes, eu sou uma pessoa bem agitada. E muitas vezes o diabo ele tenta agir através das emoções. E uma palavra, eu me recordo muito bem que assim no começo da minha vida como cristão, eu era muito preocupado com o que as pessoas pensavam de mim, com o que as pessoas iam falar do meu jeito, do jeito que eu sou. E quando a gente começou a tocar, eu me lembro que eu me escondia atrás de uma pilastra porque eu tinha vergonha. E Deus ele foi empurrando, foi trabalhando isso dentro das emoções. E quando a gente começou a ministrar, eu me lembro que fui chamado de macaquinho de palco. Então, porque pulava, porque dançava. Eu pensei comigo, caramba, eu ficava ensaiando dança de rock lá na varanda, lá esqueci o nome lá, você sabe qual é o nome. Ficava ali ensaiando meus passos de rock and roll para se aparecer para o mundo ou para alguma pessoa, é claro, né? E de repente eu vou servir a Deus agora e eu não posso mais me movimentar, eu não posso mais adorar a Deus com tudo que eu tenho, com tudo que Deus nos deu. Então aquilo me feria, e muitas vezes eu descia e ouvia uma palavra, e aquilo ali já acabava comigo. Não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Talvez você esteja aqui nessa mesma condição. Deus tem te chamado para fazer a obra, Deus tem te chamado para fazer tantas coisas, mas você está olhando para a condição humana sua. Só que Deus é aquele que nos capacita. Ele traz aquilo que não é para ser, para confundir os sábios. Ele pega aquele que está lá na sarjeta, jogado, que não vale nada, não presta para nada. Deus transforma a vida dele, para ele confundir os sábios, porque o poder emana dos céus, o poder vem de Deus, e Deus quer usar a tua vida, meu irmão, constantemente. O sangue de Jesus veio para nos libertar de tudo isso. Hoje eu não ligo porque falam. Se vão falar isso, vão falar aquilo, vão falar não importa. Eu não estou nem aí, né? Eu não estou nem aí. Ainda bem que não tem mais aquela música, né? Porque um dia eu falei isso, aí falaram que eu estava escutando aquela música lá que estou nem aí. Não era para rir não, viu, irmão? Mas o sangue de Jesus, lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, eu vou estar citando aqui alguns textos, apenas o comecinho desse versículo diz que a alma que pecar morrerá. Nós nos confundimos muito com a questão do pecado. Achamos que não tem problema nenhum, porque eu recebi a salvação, eu tenho certeza da minha salvação, então eu posso fazer o que eu quero. Não, muito pelo contrário, aquele que tem certeza da salvação, ele fica muito triste, ele fica muito mal quando ele comete algum erro, porque ele sabe que ele está ferindo um princípio de Deus, porque o sangue foi um preço mais alto que se podia pagar, através do sangue. E no Velho Testamento fala-se muito sobre isso. Então esse texto, logo no comecinho, diz que a alma que pecar morrerá. Se você olhar para também Romanos 6:23, diz que o salário do pecado está fraco. O salário do pecado é? Vou tirar o relógio aqui que eu preciso ficar olhando a hora aqui. O salário do pecado, a paga, o preço do pecado é a morte. O que está dizendo lá em Ezequiel 18:20? A alma que pecar? A alma que pecar? Morrer. Acorda aí, dá uma sacudida no teu irmão,
cotovelada santa nele, acorda ele aí, não, brincadeira, não dá cotovelada não. Deixa para os caras do fight gospel lá, dos caras que batem lá, deixa para eles lá. Mas a alma que pecar morrerá. E Romanos, você vai falar, no Velho Testamento, no Novo Testamento diz que o salário do pecado é a morte, é a mesma coisa. Então a paga pelo pecado é a morte, morte física, morte espiritual. A Bíblia diz que aquele que não, filho, honra teu pai, porque você vai viver longos dias. Então, o que nós estamos vivendo hoje? Muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças que mandam nos pais. A criança, ela dita o que ela quer comer, o que ela quer vestir, o que ela quer fazer, entendeu? A hora que ela quer as coisas, e os pais perderam todo o sentido, toda a direção. E isso vai se consolidando como um pecado, porque é o pecado da desobediência, é o pecado de não ter limite, e nós precisamos ter limite. Então, o ser humano, ele tem que ter limite, e nós temos que colocar os limites. Deus colocou limites para nós, Deus colocou limite na natureza, o mar, você vai até aqui. Deus colocou limite, então nós precisamos, e o pecado tem um limite. O limite é o sangue de Jesus, eu não posso passar do sangue. A Bíblia fala que eu tenho que resistir até o sangue, até o fim eu preciso resistir. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu prefiro o dom gratuito de Deus do que a morte. Porque a morte sem Deus é a morte eterna. É uma morte que você, vou falar uma redundância aqui, é uma morte que você não vai viver. É óbvio. Porque, na verdade, nós aqui estamos de passagem. Deus não ia criar o homem para viver 70 anos, 80 anos, como o pastor Joel leu aqui no começo. E acabou aí. Passa muito rápido. Eu me lembro quando eu era criança, eu lembro de coisas meus aprontos de criança. Eu me lembro, você também? Eu me lembro de tantas coisas. Eu me lembro que eu apanhei de professora. Hoje o professor não pode falar nada, né? Tomei reguada. Tinha um compasso assim, grandão, que tinha um professor que ele espetava na gente assim, ó, se bagunçava. Então, eu chegava todo marcado de beliscão da professora, porque eu bagunçava muito quando eu era criança. Chegava todo beliscado. Então, eu puxava e não deixava minha mãe ver. Porque, você pensa que minha mãe ia lá brigar com a professora? Não, ela ia me bater de novo. Porque ela sabia que eu tinha feito coisa errada. Hoje não, hoje o professor não pode falar nada, porque hoje é a questão do bullying, né? Eu tive tanto apelido e eu passava todos esses apelidos para os outros. Quem ficava chateado, quem pegava a corda, o apelido ia para ele. Então essa era meu álibi. Eu saía fora dos apelidos assim. Nossa, você não tem ideia quantos apelidos eu tive. E eu passava para os outros. Mas pastor, que tem a ver isso aí com o sangue de Jesus? Nada. Brincadeira, tem tudo a ver. Porque Jesus, ele pega todo esse contexto que nós crescemos, que nós vivemos, que nós somos chamados, e ele vem e derrama seu sangue para nos purificar totalmente. Não importa como as pessoas estão te vendo, não importa o que estão falando de você, mas importa como ele está te vendo. Porque se ele está te vendo de uma forma soberana, de uma forma que você está sendo instrumento na mão dele, você deve continuar, porque o sangue de Jesus, ele veio para nos purificar. Deus, ele determinou isso primeiro na vida física e também na vida eterna. Nós podemos achar injusto ou extremos, mas isso só mostra que o pecado nos cegou para a sua verdadeira natureza. Ou seja, Deus que já estabeleceu isso, o salário do pecado é a morte. Ele estabeleceu isso e ponto. Acabou. Não adianta eu ficar discutindo, eu ficar confabulando, eu pensar, eu não concordar. Hoje é muito natural, as pessoas usam o Facebook, usam redes sociais para ficar brigando um com o outro, para ficar falando, para ficar lavando roupa suja. Eu acho isso um absurdo, acho isso, vou falar a palavra, ridículo, porque você vê dois marmanjão lá, batendo boca lá. Na minha época não, fazia um risco aqui assim, ó, passou daí, tomou pau. Era olho no olho. E hoje os caras não têm coragem de falar no olho, vai lá e agora não precisa nem digitar, é só falar que já sai digitando tudo. Então nós perdemos a referência. Perdemos a referência de olhar no olho. Você já olhou nos olhos de uma pessoa que está vivendo no erro? Ela te encara?
quando o seu filho erra, que você vai falar com ele, ele olha nos seus olhos? Porque nós, quando erramos, não queremos olhar nos olhos das pessoas. Não queremos olhar nos olhos de quem tem luz, de quem está vivendo a verdade. Então, por isso que o mundo abaixa a cabeça para você. Por isso que quando você vai conversar com alguém que está mentindo, ele não quer olhar nos seus olhos. Por quê? Porque os olhos são a luz do corpo, aleluia. Então, queridos, nós precisamos do sangue de Jesus. Então, isso foi determinado. Segundo, isso também ensina para a gente que Deus, Ele não é duro, não é uma pessoa brutal. Deus... Mas ele mostra que o pecado é letal. O pecado é abominável. Então quando eu peco, eu me afasto de Deus. Não importa pecadinho, pecadão, se é que existe. Não importa. O meu erro me afasta de Deus. O que nos afasta de Deus? O pecado. O pecado faz distinção, leva você distante. Separa você de Deus. O pecado me separa de Deus. O que é pecado? Agora eu vou apelar para o nosso lado batista. Pecado é errar o alvo. Quem é o alvo? Meu alvo é Cristo. Não é isso que você canta? Nosso alvo é Cristo. Eu tirei os olhares de Cristo, eu começo a pecar. Aí eu fico vendo o problema do irmão, o defeito do irmão, eu começo a discordar de tudo. Aí a minha posição e não a do outro ou a de Deus. Eu errei o alvo, porque meu alvo é Cristo. Eu tenho que olhar para o autor e consumador da fé. Aleluia. Então nós precisamos olhar para Ele. Então isso ensina que Deus, Ele não é duro quando Ele quando Ele colocou essa lei. Olha, pecou, morre. O salário do pecado é a morte. Não fuja do pecado. Ah, mas não tem condições nenhuma. O que nós vamos fazer? Em terceiro lugar, no Velho Testamento, a expiação pelo pecado, lá em Levítico capítulo 17, versículo 11, se puder me ajudar aí, até para ser mais rápido aqui, que o tempo é curto. Demorou. Está igual lá na igreja lá, demora. Eu não sei nem quem está lá, né? Depois a gente conversa. Porque a vida da carne está no sangue. Onde está a vida da carne? No sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então é o sangue que nos purifica, é o sangue que dá vida à carne. Sem sangue nós morremos. Por isso a gente doa sangue. A pessoa está lá internada, perdeu muito sangue, ela não pode, ela precisa do sangue. Sem o sangue de Jesus Cristo, a tua alma está condenada ao inferno. Pesado, né? Sem o sangue de Jesus Cristo, eu estou fadado à derrota. Sem o sangue de Jesus Cristo, a minha vida não caminha com Deus. Eu preciso do sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida. E mesmo que o homem, ele queira pagar esse preço, mas ele não pode oferecer a si próprio como expiação. Lá no Velho Testamento os animais eram selecionados para isso, então não era qualquer animal. Às vezes as pessoas, eu sei que aqui não acontece isso, mas isso era corrente na mente das pessoas, quando ofertar, por causa com todo respeito aos católicos, eles falavam que era esmolar. Então na hora da oferta era a hora da esmola, né? Da esmola para Deus. Aquilo nunca entrou desde criança. Eu falei, que negócio é isso, dar esmola para Deus? E é comum muitas vezes a pessoa, esse dinheiro aqui não serve para nada, e põe lá na igreja, para a igreja vai servir. Deus deve arrumar o dinheiro, deixar ele certinho. Então muitas vezes havia uma cultura que dá roupa para missionário, tinha que dar roupa que não serve mais, que é velha, entendeu? Então você dá, o missionário usa, dá lá, ele precisa, manda para a África. Então era uma cultura totalmente errada. Graças a Deus a gente sempre bateu bastante nessa tecla, que a gente deve dar o melhor para Deus. E na verdade, Deus, Ele não aceita as coisas de qualquer forma. A minha adoração, ela não pode estar dividida. Eu não posso estar aqui hoje adorando a Deus, como um pagodeiro falava, que de manhã ele ia na igreja católica, à tarde ele ia não sei lá onde, à tarde ele ia no centro, à noite ele ia na igreja evangélica. Então ele acendia uma vela para cada santo, que ele sabia que um ia dar certo.
E tem muita gente que vem na igreja, não deu muito certo aqui, aí vai para outra igreja, vai para outro lugar, aí vai também lá para o centro lá, recebe uns passes lá e aí não acontece nada, volta pior. Porque não tem como agradar a dois senhores. O sangue de Jesus Cristo veio para nos purificar, para nos libertar, para nos limpar de todo o pecado. Então o que me cura, o que me liberta, não é simplesmente o pastor que está orando por mim, mas é a minha fé em Cristo. Eu olho para o autor e consumador da minha fé. Sabe, irmãos, a Bíblia fala em Salmo 91, no versículo 1, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aí vem depois tudo o que acontece com quem habita no esconderijo do Altíssimo. Tem muita gente dizendo, olha, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido e tal. Sapatinho de fogo e tudo mais. Mas ele não está habitando no esconderijo do Altíssimo. Para 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu preciso habitar no esconderijo do Altíssimo. E sabe quem me leva para o esconderijo do Altíssimo? O sangue de Jesus Cristo, que nos purifica e que nos limpa. Aleluia! Aplaude o Senhor, querido. Essa palavra não é para quem está em casa, essa palavra é para mim e para você. Se você está vivendo com dois senhores, larga um. Você só pode servir um Senhor. Nós não podemos servir dois senhores. Se você está aqui, ali, lá, em todo lugar, árvore que não tem raiz, ela é facilmente arrancada. E os cristãos hoje, eles vivem na televisão, querem cultuar através de mensagens. Eles dão muito mais crédito àqueles que eles nunca viram, não conhecem, não tiveram perto, não sabem como que é a lida, não sabem como que é o dia a dia. Eles preferem ouvir isso do que estar frente a frente com alguém que ele sabe a hora que levanta, a hora que sai, quanto gasta, sabe tudo, sabe quem são os filhos, sabe tudo. Eles preferem ouvir aquilo lá. E hoje estão rodando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E isso está destruindo. Hoje nós temos mais gente fora da igreja, desviada, do que gente dentro da igreja. É muita gente. É muita gente afastada. Você está pregando o evangelho, você faz um apelo, tem muita gente que está afastado. E é sempre pessoas que estão afastadas do caminho, afastadas por alguma razão. Que evangelho nós estamos vivendo hoje? O evangelho do sangue, o evangelho da cruz. Então a expiação do pecado é através do sangue. E os animais tinham que ser animais. Não podia ser manco. Não podia ter defeito nenhum. Por quê? Porque Deus, Ele quer o melhor. Não podia oferecer a Deus um sacrifício de alguma coisa que era meia boca, ou na média. Não, tinha que ser o melhor. Deus te escolheu porque você é o melhor de Deus. Por isso Ele quer nos purificar, nos limpar, nos transformar. Quinto lugar, todos os animais inocentes, sem mácula, todos apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, o cordeiro lá era preciso imolar, matar, beber o sangue do cordeiro. O sacerdote tinha que beber o sangue para purificar. Por isso hoje usam em macumbaria, uma série de coisas, usam esse tipo de sangue, e bebe sangue, mata animal. Só que isso daí já foi excluído. Já veio o cordeiro chama-se Jesus Cristo. É o sangue dele que nós precisamos beber. E isso é de forma, espiritual. Eu recebo pela fé. Eu não vejo, eu não sinto, mas eu sei que o sangue dele foi derramado. E eu bebo do sangue dele, porque eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está dizendo: eu creio no sangue de Cristo que liberta, eu creio no sangue de Cristo que transforma, eu creio no sangue de Cristo que desfaz todos os laços do diabo contra a minha vida, a minha família, e tudo que eu tenho não pertence a mim, pertence ao sangue de Cristo que me comprou. Não foi barato, foi o maior preço. O maior preço que poderia ser pago é o preço do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. É o preço do sangue, irmãos. Nós não valorizamos o sangue de Jesus.
Eu vejo quanto barateamento há com o sangue de Jesus. Estão se barateando o sangue de Jesus. Estão se vendendo o sangue de Jesus. E foi um preço. A pior morte que tinha, para a pessoa mais horrenda, a pessoa pior que existia na face da terra, era ser exposto publicamente, pendurado no madeiro. Conta a história que Pedro, quando foram crucificá-lo, ele falou: eu não sou digno de ser crucificado de pé, me vira de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Senhor morreu. Valorizava o sangue de Cristo. Aquele Pedro que negou Jesus, mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, a primeira palavra que ele dá, 3.000 pessoas se rendem ao Senhor. Você já imaginou, já parou para pensar nisso? Essa igreja não cabe 3.000 pessoas. 100 cadeiras ela cabe. Então você imagina isso aqui, naqueles congressos que nós temos aqui. Não quero valorizar muito, porque eu sei que vai ter uma euforia aí, mas o Congresso das Mulheres é o maior congresso, né, ainda, por enquanto. Eu estou falando, já mexeu aí? É igual mexer com lombriga, né? Já mexe no... Né? Relaxa aí, não tem ninguém poderosa não, está amarrado. Mas está lotado aqui, não é? Lotado. Então você imagina a pessoa pregar sem um microfone, para, com certeza haveria mais de 3.000 pessoas lá, e ele falando um tempo ali não sei quanto, e as pessoas vinham todas se rendendo, sem ele fazer apelo. Quem quer entregar a vida para Jesus? Não, sem apelo. As pessoas vinham e perguntavam: o que nós temos que fazer para mudar de vida? Aí ele falava: olha, vocês precisam entregar a vida de vocês para Jesus. Não tinha apelo. O poder de Deus. Hoje nós temos toda essa parafernália. Eu posso ir até lá embaixo, onde eu quiser, lá na rua, com esse microfone. Se quero que você escute com dor no ouvido, fala aqui em cima dele, aqui assim, ó. Ele não tinha nada disso, mas eles criam no poder do sangue de Cristo, que liberta, que transforma, que cura e que convence o homem através do Espírito Santo. A Bíblia diz que, lá em João, que ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não tenho o poder de te convencer, ninguém tem o poder de nos convencer, mas o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor por isso? É maravilhoso, eu fico fascinado com a palavra de Deus. Como Deus, ele tem um carinho especial, como Ele trabalha, a forma que Ele trabalha para nos fortalecer, para nos renovar, para nos restaurar. E o diabo, ele fica maluco, porque ele cada vez vai crescendo mais, são mais pessoas, a cada dia são mais pessoas que vão crendo nesse poder do sangue, aleluia. Foi um preço muito alto. Jesus derramou seu sangue pelo nosso pecado. Em sexto lugar, satisfazendo a justiça de Deus, o justo e justificador de todos os que creem em Jesus. Isso está lá em Romanos 3, versículo 26. Romanos 3, versículo 26. Deixa eu correr aqui. Romanos 3, 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quantos têm fé em Jesus aqui? Você tem fé em Jesus? O sangue de Jesus Cristo te justifica. Não adianta o que falam de você, não adianta, sabe, o que o diabo muitas vezes diz: olha, você, hoje não vai acontecer nada na tua vida, é isso aí, ó, você vai morrer com isso daí. Não, o sangue de Jesus Cristo fala ao contrário, fala que tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, aleluia. É maravilhosa a palavra de Deus, irmãos. A gente deveria comer essa palavra, lê-la todo dia. Quanto tempo passamos vendo televisão e quanto tempo passamos lendo a palavra? Quanto tempo passamos lá no... E quanto tempo eu tenho para Deus? Quanto tempo eu dobro o meu joelho para clamar? Não estou dobrando outro porque todo mundo já sabe, né? Meu joelhinho já era. Quanto tempo? Quanto tempo eu passo na presença de Deus, falando com Ele? Isso faz toda a diferença, irmãos, na nossa vida.
Isso faz toda a diferença. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, a Bíblia, ela nos diz, sabe, segundo a Bíblia, o homem sem salvação é um escravo do pecado. O homem sem salvação é um escravo do pecado. Ele faz as coisas, quantas coisas nós fazíamos, achando que era certo, que não tinha problema nenhum. Eu estou fazendo, se eu estiver fazendo mal, estou fazendo mal para mim mesmo, não estou fazendo mal para ninguém. Mas a Bíblia não fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus? Aí vou abrir um parênteses aqui rápido. Pessoas que vêm do mundo, têm tatuagem, nós oramos, ungimos e tal. Isso é polêmico, porque eu não fico em cima do muro, como eu já vi alguns aí que estão na mídia, ficam em cima do muro. Eu tenho minha postura, eu tenho minha posição, é o que eu creio na palavra e é isso que eu vivo. Gostem ou não gostem, essa é a minha posição diante de Deus. Quando me provarem ao contrário na Bíblia, eu me rendo. Porque sobre a Bíblia eu vou me render sempre. Então eu fico imaginando, mas qual é o problema de escrever isso ou colocar aquilo? O problema, querido, é que você não sabe quem são as mãos. Eu já orei para uma garota, sabe, para fazer a libertação dela, e quando eu ungi um coraçãozinho, eu fiz toda a libertação. Naquela época nós não tínhamos mulheres para estar fazendo, a minha esposa estava com minha filha ainda, ela tinha recém-nascida, eu estava no Guarujá nessa época, e eu fiz, quando estava terminando a libertação, Deus falou assim para mim, pergunta se ela tem tatuagem. E não era muito comum as pessoas usarem. Na minha época quem usava tatuagem era bandido. Na minha época era. Ia para a cadeia e usava tatuagem. E aí, deixa bem claro, não estou chamando você de bandido, para depois não dizer, está até gravado aí, então isso fica bem claro aí, que não é isso que eu estou falando. Aí, hoje virou moda. Aí eu perguntei para ela, falei assim, menina, você tem alguma tatuagem, algum lugar que eu possa ver? Eu tenho um coraçãozinho aqui, pastor, não tem nada a ver. Eu falei assim, posso ungir? Pode. Quando eu ungi, ela caiu endemoniada e parecia uma cobra. Aí a gente orou, a menina foi liberta. Aí eu perguntei, tem alguma consagração nessa? Não, pastor, mas qual foi o lugar que você foi? Como era o lugar? Aí comecei a conversar com ela. Pois é, o cara que fez a tatuagem, ele tinha um monte de compromissos demoníacos. E ele fazia obras espirituais para trazer pessoas para fazer o trabalho dele. É como pessoas vão lá, como a gente vai em alguns lugares, a gente consagra a Deus, ora a Deus. Tem gente que para vender consagra outro. E aí ela colocou, aí eu fico vendo aqui o texto. Você sabia que quem oferece o corpo para o diabo não pode fazer tatuagem? Tem entidades que não querem que a pessoa faça nada no corpo, porque o corpo dela pertence àquela entidade. O teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, pertence a Deus. Pertence a Deus. Pastor, o que eu faço agora? Nada. Você já tem? Amém. A gente vai orar, vai ungir. O que nós fizemos lá fora, no pecado, não tem valor mais, porque a gente estava na ignorância. Mas tem um monte de igreja que acredita nisso. Eu não acredito. Eu acredito no que a Bíblia diz. Se o cordeiro não podia ter marca, se nada, ninguém podia ter marca nenhuma, por que eu vou ter que ter marca? Para que eu vou ter que ter marca? Está fugindo do texto, pastor? Não estou fugindo do texto. O sangue de Jesus Cristo me purifica. E eu creio no poder do sangue. Eu não preciso escrever Jesus Cristo aqui no meu peito para falar de Jesus. Eu preciso que as pessoas, ao passar, a minha sombra cure o enfermo, como Pedro acontecia. Eu preciso que as pessoas vejam o meu testemunho, se é testemunho de um homem de Deus ou não. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e vejam se meu caráter é um caráter dúbio ou meu caráter é o caráter de Cristo, forjado pelo Espírito Santo de Deus. É assim que nós mostramos Jesus Cristo. Pronto, já não sou mais popular. Tem gente que às vezes, sabe, quer me cutucar e faz essas perguntas assim para mim, achando que eu vou dar meia volta. Eu vou em cima, minha posição é essa, acabou. Você gosta do Corinthians? Não gosto. Sou santista, vou gostar do Corinthians? Oxi. Você gosta de verde? Não. Mas não estou falando, verde é só uma expressão. Mas do Corinthians é verdade. Bom, vamos lá. Eu amo os corintianos. Mas o clube deles não. Oh, meu Deus, eu tinha que falar isso. Meu Deus, sem misericórdia. Vamos lá, para a gente finalizando. Então, Efésios capítulo 1, versículo 7, nos mostra exatamente que em Cristo nós temos a redenção através de seu sangue e o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da sua. O cara nem colocou ali, meu. Da sua graça, com a riqueza da sua graça.
Então, o sangue de Jesus Cristo me purifica. É corintiano que está lá, pode ter certeza. O Marquinhos é que eu sei. Se ele cortar o som, ele vai ver. Outro texto também diz, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertos pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito, sem mancha. Mais uma vez, sem marca, sem nada, sem defeito. Não tem defeito. O sangue de Cristo é a única coisa que pode me libertar do pecado, irmãos. É o sangue de Jesus. E eu fugi do pecado. A Bíblia fala para mim fugir da aparência do mal, fugir do pecado. Eu tenho que fugir. Porque se eu tentar encará-lo, eu vou cair. Ninguém encara o pecado e sai ileso. A gente encara o diabo. A Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a ele sim, a gente encara. Mas muitas vezes nós estamos fazendo ao contrário. Nós estamos resistindo onde não temos que resistir, temos que fugir. Estamos fugindo onde nós temos que resistir e não fugir. Em oitavo lugar, já estou terminando, mostra também que nós, quando estamos separados de Cristo, nós estamos alienados de Deus. Você sabe o que é uma pessoa alienada, né? Tudo bem com você? Tudo. Hã? Você falou comigo? Hã? A pessoa está lá, não sabe de nada, né? Você pergunta qualquer coisa, não sabe, não tem resposta. Você fica irritado e ela continua do mesmo jeito. Não, está tudo bem. Está tudo bem, mas está tudo ótimo. Está tudo caindo, está alienada. A casa está sendo destruída totalmente. Ela, não, minha casa é uma bênção do Senhor. Meu casamento está uma bênção do Senhor. A minha vida é uma bênção do Senhor. Mas, irmão, está tudo... Não, são seus olhos, você não está vendo direito. Eu estou enxergando além. Ele está tão além, que ele esqueceu que ele está aqui na terra. Então, às vezes, nós estamos assim. Então, o pecado é exatamente isso que ele faz conosco, nos torna alienados. A rebelião causada pelo pecado abriu um abismo entre Deus e os homens. E aí, acabou? Abriu um abismo. O pecado abriu um abismo entre Deus. O que nós fazemos com um abismo? Como que eu posso passar por um abismo? De que forma eu passo por um abismo? Com uma ponte. Se eu quero ir para a Praia Grande, eu preciso passar ou pela Ponte Pêncil ou passar pela Ponte do Mar Pequeno. Tem outro? Tem. Você vai falar, também pode ir pela Ponte dos Barreiros, dar aquela volta imensa lá. Só que tem uma ponte dos Barreiros também se atravessar. Tira essas pontes. Como é que eu vou atravessar para lá? De barco e depois eu vou a pé? Como é que eu vou fazer? Então eu preciso de uma ponte. Jesus é essa ponte. O sangue de Cristo é essa ponte. Em Romanos, capítulo 5, é bem conhecido, versículo 8 e 9, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter... Como que Deus prova o seu amor para conosco? Olha lá. O fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecador. Eu, pecador, sem conhecer Deus... Ele já morreu por mim. Ele já sabia que eu ia pecar. Ele já conhecia, ele sabia que eu ia rejeitá-lo, mas um dia eu ia ter um encontro. Ele já pagou o preço, derramou aquele sangue na cruz. Aí o versículo 9 diz: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por eles salvo da ira. Você quer ser salvo da ira? Que ira é essa? A ira de Deus. Um dia, todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Para a glória de Deus Pai. Um dia, sabe, aquele que nega, aquele que não acredita, ele vai ter que se dobrar. Um dia, os céus passarão, os elementos dos céus cairão, abrasados, haverá uma destruição, haverá uma nova terra, novos céus. Está lá no livro de Pedro, está lá em Apocalipse. Então isso vai ser destruído. Os céus e a terra passaram. Será um dia de grande terror, de grande ira. A Bíblia fala que do arrebatamento será um dia de grande ira, porque tudo que é bom será extraído da terra. Vai ficar só luta, o anticristo e muita luta. Pura desgraça. As pessoas, diz a Bíblia em Apocalipse, que elas vão procurar a morte e não vão achar a morte. É dor, é sofrimento.
E Deus quer nos livrar disso daí. Sabe como? Com a ponte chamada Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. É o único caminho. O pecado polui o coração. Isso está lá em João 1,7. E eu quero terminar aqui. Somente através do sangue sacrificial de Jesus nós encontramos. Só através do sangue você vai encontrar perdão para os pecados. Só através do sangue nós vamos encontrar purificação. Nós somos purificados através do sangue de Jesus Cristo. Só através do sangue de Jesus Cristo nós vamos encontrar reconciliação. Ele reconciliou o homem com Deus. Só através do sangue nós vamos encontrar salvação. Foi através do derramamento de sangue, da ressurreição, que nós encontramos salvação. E quinto e último, só através do sangue nós partiremos para a glória do Pai, juntamente com o Pai, e reinaremos eternamente com Ele. Somente, e eu concluo com uma palavra e 2 textos, conhecidíssimos. 2 Coríntios 5,17, mas eu estou falando no versículo, mas tudo bem, eu estou errado. 5,17 diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, agora você lembrou, né? E tudo se fez, então passou as coisas velhas, vamos largar essas coisas velhas. Irmãos, a gente gosta de guardar coisa velha, né? Eu não tenho mais tempo para falar de coisas velhas que são guardadas. A gente gosta de guardar. O velho homem já passou. Tem gente que fala do passado com muita alegria. Eu fazia, eu acontecia. Não tem que ter alegria, tem que ter tristeza por ter feito e acontecido o que não deveria fazer. E nem deveria ter acontecido. Eu quero orar com a tua vida, querido. E o outro texto, está lá em Romanos, agora sim, 8,1 diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Se você ainda não confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, você não está em Cristo, você precisa confessar. Em Romanos capítulo 10, fala que eu tenho que confessar com a boca. Eu creio no coração, mas para mim ter vida, eu preciso confessar com a boca, porque eu estou verbalizando: Jesus, entra na minha vida. Feche teus olhos, por favor. Vamos orar. Quantos aqui nesta manhã aceitam o sacrifício do Cordeiro que tira o pecado do mundo? Eu quero orar com a tua vida rapidamente. E nós não temos muito tempo, então eu queria que você que aceita esse sacrifício, de alguma forma você quer fazer alguma renovação com Deus, algo que Deus falou no seu coração, sai do teu lugar, vem aqui na frente para nós orarmos em nome de Jesus. Não tenha vergonha não. Aceite o sacrifício de Cristo na cruz. Eu já aceitei, pastor. Mas o que precisa mudar? Quais são os objetivos? Nós estamos no ano da conquista. Quantas palavras de derrota muitas vezes vêm na nossa mente? Quero convidar também você que ainda não entregou sua vida para Jesus. Sai do teu lugar, vem na frente, não tenha vergonha não. Fique esperando a primeira pessoa vir. Você tem todo o dia pela frente, tem toda a semana pela frente. E Deus falou algo ao seu coração nessa noite através do sangue dele. Eu quero orar rapidamente com você. Sabe, querido, Deus ama você, Deus quer te abençoar, mas você precisa aceitar o sacrifício do sangue de Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Pode louvar, pode. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. O Senhor está te chamando nessa noite, querido, nessa manhã. O Senhor está chamando a tua vida nessa manhã. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Igreja, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor, querido. Adore ao Senhor, Ele está te chamando aqui. Está dizendo, olha, vem, vem. Eu quero mudar a história da tua vida. Quantas pessoas têm mudado? Tem muitas pessoas que muitas vezes têm um espírito de morte, está rondando a tua vida, que quer destruir a tua vida. Mas o Espírito Santo está aqui. O sangue dele foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Preparado. Aleluia, aleluia. Eu não sei quem são as pessoas que oram aqui junto, pelo menos possam estar aqui próximo aqui, em nome de Jesus. Vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Aleluia, Espírito Santo de Deus,
Oh, Ele está quebrantando os corações. Ele está aqui nesta manhã para restaurar a tua vida. O diabo diz que você não tem jeito, mas eu digo que o sangue de Jesus Cristo te purifica. Muda a história da tua vida. Muda a história da tua vida. Refúgio. Abre ele com o teu sangue. Enche ele com o fogo da tua presença. Tira todo Te vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra Aleluia, viver. aleluia. Eu me lanço Nós nos vendemos aos teus pés. braços, Sim, Senhor. onde Só em ti, só em ti, só em ti, só em ti a salvação. Aleluia.